Eu conquistei exatamente tudo que queria. Realizei o meu sonho, ele dizia. Mas todo seu pensamento te mostrava o que deixou pra trás e o que não foi capaz de entender. A incerteza não deixou entender. Fala galera, mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje Vini Merola, o convidado. Ele é produtor musical, pra quem não conhece, e a gente vai poder bater um papo sobre esse grande mundo, né, Vini, que é a produção musical, os diversos ângulos que tem entre produtor, entre artista. É um processo gigante que acho que muita gente nem percebe o quão grande é. Então, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, como é que você descreveria seu trabalho como produtor? Fala, João Vitor, tudo bem? Cara, eu acho que o próprio trabalho de produção musical no Brasil, ela é muito abstrata, assim, as pessoas criam muitas lendas sobre, de fato, o que é o trabalho de produtor musical. Existe a confusão de o que é arranjador, o que é produtor musical, o que é, por exemplo, um cara que dirige uma voz e tal. Então, assim, eu acho que essa conversa vai ser boa pra gente falar justamente sobre isso. Massa. Você é um produtor que trabalha em São Paulo e acho que muitas pessoas, não sei se é um mito ou se é verdade, aí você vai poder falar aqui, ainda tem São Paulo, acho que principalmente São Paulo, mais um pouco Rio de Janeiro também, como os grandes centros da produção artística, da produção musical, e até mesmo muitos amigos músicos meus que vão fazer o trabalho deles preferem ir para São Paulo para produzir, para gravar e mixar tudo bonitinho, do que realmente fazer o trabalho deles aqui em Brasília ou em outras cidades que são até relativamente grandes, mas não são a grande São Paulo. Você vê essa distinção? Ela existe, assim, de qualidade de produção, por exemplo? Cara, demais. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e fui trabalhar em São Paulo no fim de 2018. Recebi uma proposta de uma produtora e aí fui pra lá. E eu senti uma diferença absurda em questão da mentalidade e tal. Tipo, eu cheguei lá vendo garotada tipo 19, 20 anos, os caras nem sabendo direito qual que é os acordes que eles estão fazendo e fazendo umas músicas super comerciais, pop e tal. Os caras mais novos, assim, tirando uma onda. Caraca. E assim, então existe realmente isso aí da mentalidade, até por causa que você tá em volta dos melhores do Brasil. Nem tudo pode ser como a gente quer, e às vezes o melhor é aceitar o que vier. Então não necessariamente equipamento, ou isso também, por exemplo, é mais a mentalidade mesmo. Cara, equipamento, até hoje em dia, equipamento é importante sim, só que nunca na história do áudio foi tão menos importante. O que você sente que tem essa diferença entre o home studio e o estúdio profissional? Qual que é o grande passo que muda? Você acha que é só o equipamento ou talvez o profissionalismo mesmo? Justamente nessa frase que eu falei que pega bobo. Nunca foi tão menos importante o equipamento. Porque nunca foi tão mais importante o profissional. Ah, legal. Eu acho que é mais difícil, hoje em dia, você fazer um trabalho de primeira classe do que antigamente. Eu vou te falar por quê. Porque antigamente, se você tivesse dinheiro, você comprava um puta equipamento, até porque as mixagens no Brasil de 2010 pra trás eram uma caca comparado com as internacionais. Você pode pegar, por exemplo, do rock nacional dos anos 2000 e pegar, por exemplo, do Nickelback e fazer uma comparação, é humilhante. Até por isso, existe essa mentalidade muito forte no Brasil, que enaltece demais o gringo, sabe? Então, entendi. Sabe? Então, tipo assim, é meio bobeira, porque, por exemplo, eu faço trabalhos pra fora e não sou gringo. Então, por que eu tô fazendo pra fora? Eu tenho amigos fenomenais que são, então de São Paulo, cara, direto estão em Los Angeles pra fazer trabalho gringo. Então, assim, veio daí. Entendi. Enaltece o gringo por causa disso e tal. Aí, aonde que entra esse rolê do home studio e tal? Cara, é possível fazer coisas fenomenais no home studio. Só que, aonde que tal pega? Você, como profissional, você tem que ter vivência, cara. Você tem que saber fazer o som. Hoje está criando muitos produtores unilaterais. Por exemplo, um produtor que faz trap, por exemplo. Só que, mano, o cara só consegue fazer trap. Sim. O trap por quê? Porque, por exemplo, o trap é muito inbox. Você faz muito dentro do computador. Então, às vezes, o cara com pouco equipamento, o cara consegue fazer com samples. O cara vai lá, consegue baixar aquele sample bonito e tal, bababá, Outros não. Já vi uns trabalhos que, cara, o cara fez com sample de MP3 e aí, cara, você vai sentir na soma, na master ali, o som não vem. Mas aí que tem a vivência do Paranauê, entendeu? Deixa eu te
hoje é tipo assim, os caras ou sabem trabalhar muito com MIDI, com trap, ou sabe trabalhar só com o áudio gravado microfonado, por exemplo, ou o cara só sabe trabalhar com certo tipo de mixagem. Essa grande distinção talvez seja que o produtor de estúdio seja mais versátil mesmo, por causa da vivência. Então, eu não acho que tem que ser, mas eu acho muito bom pra você fazer trabalhos distintos. Por exemplo, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar com, eu decidi trabalhar com produção, a primeira coisa que eu fui fazer é estudar engenharia de áudio. Então, eu sou produtor e engenheiro de áudio. Então, eu faço trabalhos, inclusive, só de gravação. Quantas vezes eu faço isso por ano? Mínima. Porque hoje o produtor musical, ele unificou muito o trabalho. A demanda vai tudo pra ele. Hoje em dia a demanda não procura o estúdio, procura o produtor. Quando eu fui passar de uma produtora pra outra, até rolou uma preocupação por minha parte. Eu falei assim, mas cara, e aí, meus clientes que foram lá, conhecem uma produtora e tal. E aí eu falei assim, ó, galera, eu tô saindo de lá por motivos X e Y. E aí vou pra tal lugar, hoje vou gravar e tal. Eles falaram, beleza, tá certo. Então, tipo assim, os caras não estão se importando muito. O que interessa é o seu trabalho como produtor, a sua visão, como você desenvolve o trabalho com a banda. O trabalho do produtor musical é muito intimista. Legal. Saca? Por exemplo, eu vou pra uma produção que eu não acabo sabendo de coisa da vida pessoal do artista, de tipo assim, como é que é a vida dele em tal nicho, ele é infeliz com isso, não é? Porque um dos trabalhos do produtor musical é de fato você conhecer o cara. Sim. Esse tá o rolê, entendeu? Você conhecer o artista, conseguir traduzir o trabalho do cara, você escutar o artista e falar assim, cara, eu nem sabia que eu dava conta de fazer isso. E tá aí a importância de você ter essa vivência como produtor de um estúdio mesmo, porque se o cara quiser uma sonoridade específica, você tem a bagagem pra conseguir entregar essa sonoridade que ele quer. Exatamente. O que acontece demais, cara, toda semana tem algum orçamento de edição mix e master. Porque o cara produziu com outro cara e não ficou feliz com o trabalho. E aí, tipo assim, o cara queria A e o outro produtor fez B, porque o produtor só sabe fazer B. Entendi. Aí você diria que essa é a diferença, por exemplo, do produtor amador e do profissional? O amador talvez só tem uma característica, ele só tem um jeito, assim, de produzir. O profissional já tem que saber essa abrangência um pouco maior? Talvez isso? Você pode ser um puto de um produtor de um nicho só saber fazer isso. Só que você é foda, saber lidar com clientes, saber levar esse estilo que você sabe fazer, os caras vão sempre te procurar por causa disso. Entendeu? Entendi. Não é simples assim. Eu acho que o que mais você pode levar em consideração, o que é, por exemplo, um profissional não tão qualificado para um qualificado, seria que o não tão qualificado, ele não consegue ter a simpatia com o artista, ele não consegue fazer um produto final que seja de fato o que o artista queria. Entendeu? Eu acho que a primazia é essa. Cara, é assim, tira essa complicação. Você, no final do processo, você consegue entregar o trabalho que o artista quis, e a música do artista é a vida do cara. Então o cara, assim, tem uma paixão por aquilo absurda. Quando você tira da visão dele aquilo que ele só imaginou e você conseguiu materializar aquilo, mano, o cara tem que te abraçar no final. Oh, meu Deus, cara, é isso que eu queria. Exato. Normalmente é isso que rola, bicho. É isso. Mano, o melhor pagamento, cara. Os melhores pagamentos que eu tive, a pessoa foi ouvir a massa final, o cara chorou lá. Oh, meu Deus do céu, cara. É isso, cara. É isso, não tem melhor pagamento. Legal. Entendeu? Isso é o rolê. Agora, você sabe, podia ser melhor, então, mano, é aí que tá. Então talvez não é tão simples assim falar o que é que diferencia profissional qualificado para um não tão qualificado, mas uma das coisas que diferencia, né, uma das principais é que, por exemplo, o resultado final do não tão qualificado acaba soando mais como o produtor. O do qualificado acaba soando mais como o artista queria. Ele não vai conseguir enxergar o que é que o artista quer, então acaba que talvez o resultado final vai ficar soando mais como o produtor conseguiu imaginar. Exatamente. A questão de sonoridade, que isso é o mínimo do arroz e feijão, você conseguir fazer uma boa gravação, saber? Essa é a parte técnica. Isso aí você tem que saber, entendeu? Isso não está à discussão. Você estudou engenharia de som antes de ser um produtor musical. Aí qual que é a diferença entre um engenheiro de som e um produtor musical? O engenheiro de áudio, ele vai fazer o seguinte: existe o engenheiro de captação, isso na gringa é mais comum. Hoje a gente afunila quase tudo num profissional só aqui no Brasil. Na maioria das vezes, algumas vezes não.
Principalmente em níveis muito altos, normalmente costuma dividir entre 2 ou 3 pessoas. O engenheiro de captação ele vai ouvir o produtor musical em relação ao som que ele quer tirar. Então eu vou usar tal microfone, tal instrumento, gravar dessa maneira, e aí ele vai usar tal pré, usar, entendeu? Tal estrutura, tal bababá, beribê. E aí é o engenheiro de captação. Existe a parte de mixagem, que aí é a parte... Mixagem é o trabalho onde mais exige de qualquer profissional de áudio. É onde o cara acumulou todas as experiências dele e vai levar pra mixagem. Mixagem, pra quem não sabe, vai ser você pegar todas as faixas que você gravou de uma música, colocar elas juntas em harmonia, achar as frequências que ficam bonitinhas nela. O que mais que tem dentro da mixagem, pra quem não souber? A mixagem é você conseguir colocar aqui tanto instrumento tocando ao mesmo tempo, orgânico, tudo soando bem, com a intenção de cada arranjo, colocar cada arranjo pra aparecer. Que na maioria das vezes não é gravado junto, todo mundo ao mesmo tempo. A maioria das vezes é em overdub, você grava um instrumento de cada vez. Exatamente, na maioria das vezes é overdub. Como um mixador, você tem que fazer parecer que todo mundo tá tocando junto na sua frente, né? Tá aí um tipo de engenharia de captação. Você vai gravar, por exemplo, um live, o cara vai gravar todo mundo ao mesmo tempo na mesma sala. Então vai ter vazamento de um bando de coisa e tal. Tem como ficar som de CD? Tem. Fenomenal. Só que o tipo de microfonação, aonde cada instrumento vai estar, é uma diferença. Aonde entra? O engenheiro de captação. Legal. O engenheiro de mix vai pegar aquilo que foi gravado e soar da melhor maneira possível, de acordo com a visão do produtor musical. O engenheiro de master vai pegar o trabalho finalizado, todo aquilo lá, e transformar aquele material lá, aí que tal pega na masterização. Masterização não é dar punch na música, não é dar pressão, não é deixar as coisas mais claras. Masterização é você formatar o produto para tal mídia de veiculação. Então, por exemplo, eu quero masterizar. Ótimo, para qual mídia? Para CD, entendi. Então, para CD é 44.100 Hz, 16 bits, estéreo. Aí você tem lufs, quantidade de volume, intenção de pressão sonora, então tem todos esses detalhes que é bem técnicos, que é em relação a master. O que aconteceu ao longo do tempo é que as mixagens foram chegando pra master bem ruim, e aí a master tinha que salvar. Entendeu? Caraca. Que aí foi tipo assim, mas aqui tá sem master. Cara, deixa eu te falar, a sua música tem que soar bem na mix. O master não é o cara que salva, o master é o cara que adapta. Ele vai finalizar o seu produto pra veicular em X lugar. Então, por exemplo, você vai veicular na internet. Então o arquivo é esse aqui, com loops assim, soa assim. Vai pro celular. Tipo assim, tudo isso vai ter uma maneira de masterizar diferente. Pelo que você tá falando, talvez pra quem é leigo no assunto, acha que desses 3 que você elaborou, talvez o cara da master é o que tem menos trabalho, digamos. Ele só vai precisar adaptar pela plataforma que ele vai lançar, seja CD ou o que quer que seja. Qual que é a importância de você ter um bom masterizador? É aí que tá. No áudio não tem nada muito simples assim, porque o trabalho dele de adaptar, isso é muito difícil. Inclusive, a masterização é o último processo. Se você tiver uma péssima masterização, um cara que masteriza mal, você cagou no trabalho do cara do mixer. Então, tipo, por exemplo, o cara da master falou assim, nossa, eu acho que, por exemplo, a gente vai falar de balanço tonal. Então, por exemplo, o cara da mix entregou a mix com muito grave, um grave muito exagerado. O cara da master, ele falou assim, tem como salvar isso aqui na master, eu vou resolver isso aqui na master. Aí o cara vai lá e, tipo assim, deixa o grave, ele tem a noção errada, ou tem os falantes errados, ou tem a sala errada, entendeu? Por exemplo, a sala dele tem acoplamento de grave. Então, tipo assim, ou seja, o cara escuta muito mais grave do que na sala dele. Exatamente, então ele vai arrancar grave a master dele. Então o que acontece? Quando chega lá no produto final, o produto tá sem grave. Então, assim, todos os profissionais têm absurda importância. Se você captar mal, acabou. Você vai jogar esse trampo pro cara da mix. Aí você fala assim, nossa, mas eu captei mal, o cara da mix salvou meu trampo. Mas, velho, você pode ter certeza, ficaria muito mais pesado, muito mais doido, se você tivesse feito com uma boa gravação. Se você gravou bem, mixou mal, arrebentou. Porque se você errou na mix, meu irmão, você pode gravar da melhor maneira possível. Se você foi lá e errou na master, não adiantou nada todo o processo anterior. Então, é aí que tá o erro dos amadores, vamos dizer assim, dos artistas amadores, bandas amadores. Eles querem economizar em algum processo. E vai dar ruim nele, velho. Entendeu? Sim. Vai dar ruim. Você tem que gravar bem feito. Você tem que editar bem editado. Você tem que mixar bem feito. Você tem que masterizar legal. Até porque as pessoas têm que entender que, deixa eu te falar um negócio, você é uma banda, você é um artista, tudo jóia. O que você vende? Música. Sucrilho? Não, você vende música. Então, se você fazer sua música que nem a sua bunda, vai ficar ruim.
A melhor dica aqui do programa, tá? É a frase que você tem que sair do programa com ela. Se você gravar aqui dentro sua bunda, vai ficar ruim, tá? Tem segredo. Cara, tu vende música. Aí o cara vai lá, quer gravar uma música por R$1.000. Quer gravar, editar, mixar, masterizar, tudo por R$1.000. E aí grava uns R$10.000 no videoclipe. Meu irmão, me ajuda, cara. É o barato que sai caro. Entendeu, cara? O principal é a tua música. Entendeu? É o principal. Você tem que fazer a sua música acontecer. A partir do momento que você tem uma boa música, é aí que você vai conseguir as oportunidades, as coisas acontecer, inclusive ter descontos em certas coisas. Porque se a sua música é boa, você tem um bom produto, as pessoas vão querer colar em você. Muitas vezes você economiza nessa gravação, você vai deixar de ter oportunidades no futuro e vai achar que, sei lá, tudo deu errado pra você, só que você tentou de tudo. Mas não, no começo você pode ter dado essa economizada que não valeu a pena, né? E tem umas coisas, você fazer um cálculo, tem umas coisas que não adianta. Cara, se você pegar alguma coisa muito barata, tem alguma coisa errada. Porque se você fazer o cálculo de todo o trampo que é fazer uma faixa, e até por isso que quando a pessoa fecha mais de uma faixa, um EP ou um CD, fica muito mais barato a faixa, porque existe um processo que é, por exemplo, eu vou te falar como eu trabalho. Manda. Vamos lá, a gente vai lá, começa a conversar, você quer fazer uma música, digamos assim. Primeiramente a gente vai conversar, e aí, tal, o que você curte, quais são as suas influências, coisa normal. E a gente vai trocando uma ideia, eu vou te conhecendo, tal, bababá, biribi. E aí você vai mandar uma guia da sua música, voz e violão, voz e piano, qualquer coisa, instrumento polifônico com a sua voz pra eu entender melodia e letra. E aí eu vou ouvir sua música, entendeu? E a gente vai conversar sobre ela, a gente vai falar sobre tal, pá. É muita conversa. E aí, beleza. Então é isso. Vamos falar sobre a pré-produção dela. Então vamos definir guia. Qual que é o BPM certo? Qual que é... Cara, você errou no BPM, errou na tonalidade, você já errou o resto. Você entendeu que não existe aonde se economizar. Então, aí você vai nesse processo, você faz a guia. E a guia é essa aqui e tal, tudo certinho. Fecha a guia. Vamos fazer a pré-produção. Ainda vai fazer todos os arranjos da música antes de ir de fato pro estúdio gravar. Porque hora no estúdio, né? É hora. Eu pra acertar. Por quê? Pra você gravar de maneira certa, você tem que ter uns equipes legal. Por exemplo, tem muita conversa. Então o cara chegou com você com as guias dele. As guias precisam ser bem gravadas? Guia de apreciação do produtor não precisa ser tão bem gravada. Agora, a guia da produção precisa ser bem gravada. Quando eu falo bem gravado, não é produto final. É bem gravado no tempo, no mapa certo. Porque tudo que vai vir posteriormente depende deste mapa. A guia, galera, é você ter um produto bem rascunho, digamos assim, daquela imagem final que você vai ter. Então, o que o Vini tá falando é que a guia de apreciação do produtor, que é você chegar no produtor e falar, tipo assim, é algo mais ou menos assim que eu quero fazer, só que com uma produção bem melhor, e é por isso que você tá indo atrás dele. Essa guia, ela não precisa ser boa, ela só precisa entender o que tá acontecendo, qual que é a ideia. Agora, a guia que eles usam pra quando for produzir a música mesmo, que o que ele tá falando que precisa ser gravado é que você vai usar uma guia na hora de gravar, por exemplo, do clique da batera, pra você não sair do tempo. Se tá todo mundo tocando em cima desse clique e em algum momento sai do tempo, foi mal gravado, então todo mundo vai sair do tempo, então isso é importantíssimo. Vini, esse primeiro passo da conversa, do conhecimento do artista, por exemplo, como que ele acontece geralmente? No sentido de a galera marca um horário, em grande estúdio, é uma coisa informal, por exemplo, a pessoa precisa pagar pra conversar sobre o trabalho que possivelmente vai acontecer, e quanto tempo dura essa conversa, geralmente? Olha, cada produtor trabalha de um jeito, mas normalmente, pra você conhecer o artista não vai pagar pra te encontrar. Não, o artista ou banda vai sentar com o produtor pra trocar essa ideia até que esse é o primeiro momento. Porque às vezes nesse primeiro momento, você pode não bater ali a liga com o produtor, entendeu? De qualquer um dos lados. Ou o produtor não gostou, o artista não gostou. Tem trabalho que não pega, entendeu? Eu prefiro não pegar. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Ou, cara, uma coisa muito importante. O produtor tem que acreditar que seu trampo vai ficar bom no final. Eu não tô falando que tem que acreditar que vai bombar, entendeu? Mas o produtor tem que acreditar que existe profundidade naquilo ali. É um trabalho bom pra fazer, entendeu? Que dá pra colocar intimismo. Cara, o produtor vai colocar a tinta dele ali, cara. Então, tipo assim, é relativamente um filho dele também. Ele não tem a mesma autonomia sobre esse filho, mas é dele também. O nome dele vai estar no produto final. Com certeza. Tipo assim, por que não pode economizar? Porque todo esse processo que eu tô falando, de pré-produção,
de conversa. Você fazer essa troca, fazer todos os arranjos. Aí você vai gravar um bom estúdio. E aí você vai ter que editar, ou seja, você vai ter que afinar todas as vozes, quantizar o que tem que ser quantizado, resolver qualquer problema, sujeira de guitarra, de amp, de caralho. Tem que limpar tudo isso aí. Depois mixar, masterizar, finalizar tudo isso aí. Mano, isso toma tempo. Entendeu? E isso, pro cara tomar o tempo dele na sua música, pra tratar a sua música com carinho, ele precisa estar tranquilo, né, velho? E tempo de um cara bom, especializado nisso. Exatamente. Quanto que custa o tempo do cara? E aí você tem que pensar nisso, entendeu? Agora, se você pega um rapaz que não tá tão preparado, tu vai pagar mais barato mesmo, mas você está apostando. É possível que fique bom, é muito provável que não fique. Vamos lá. Então, segundo passo, vocês tiveram a conversa, o produtor topou, o artista topou, tá todo mundo alinhado, então vai ter o que a gente chama de pré-produção, que é fazer os arranjos, definir o tempo da música, definir a tonalidade. O que mais que entra nesse âmbito de pré-produção? E só deixando bem claro também, ele não é feito no estúdio. Pré-produção pode ser feito no estúdio ou não. Eu vou te falar sobre a minha experiência, vou falar o que eu faço. Eu trabalhei muito fazendo pré-produção em estúdio, mas hoje em dia, eu trabalho em São Paulo, mas 25% da minha demanda é de São Paulo, de fato. Porque, igual você falou, todo mundo acaba indo pra São Paulo gravar, fazer um trabalho, mas eles não necessariamente são de lá. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer muito trabalho que é à distância, porque eu não posso desidratar o artista, ou desidratar a banda em relação econômica. Eu não posso fazer o cara, fica aqui em São Paulo 2 semanas, entendeu? Isso custa dinheiro pro cara. Pra mim não é vantagem, como produtor, ficar desidratando os caras desnecessariamente, porque é bom que os caras tenham dinheiro pra aplicar em merchan depois. Que o cara tenha como rodar a música dele. Então, o que eu faço? Eu faço muita coisa em box. Então, tipo assim, o cara manda pra mim essa guia. Então, por exemplo, o cara vai lá mandar a guia de apreciação, eu escuto, eu acho que isso aqui pode ser assim, assim, assado. Às vezes eu corto o mapa do cara aqui e envio pro cara. O que você acha desse mapa? Massa. Aí o cara vai lá e grava do jeito que dá a guia. Só que em cima do clique. Em cima do negócio certinho. Bonitinho na tonalidade que a gente escolheu. O que acontece? Eu vou fazendo os arranjos em cima, ou dependendo da banda, por exemplo, tem muita banda que, velho, eles se viram com o jeito que eles têm equipamento lá, uma gravação simples, uma plaquinha pequenininha, uma coisa que quase todo mundo tem, fácil acesso, barato de ter. Os caras gravam como pode os arranjos deles e mandam pra mim. Inclusive, tem uns que mandam em canais separados. E aí eu vou dar as ideias, eu vou mudar mapa, vou fazer isso tudo com os canais separados. O que acontece muitas vezes é tipo assim, os caras chapam de ver assim, a pré-produção parece um produto final. Saca? Porque fica tão organizadinho, tão arrumadinho, esse arranjo é aqui, isso aqui é aqui, isso parece aqui é aqui. Parece tá pronto. Só que o que acontece? Isso aí definiu os arranjos. Definiu tudo, ótimo. Então o que acontece? Aí eu vou saber quantas horas de estúdio vai gastar pra isso aqui. Legal. E aí definir os arranjos, você, guitarrista, que é da banda, vai estudar o arranjo. Não é pra você chegar no estúdio e ficar punhetando ali. Não é pra chegar desaquecido, é pra chegar lá, né? É pra chegar pronto. Porque tem um negócio. Você tá na sua casa, se você não conseguir fazer dentro da sua casa, você vai peidar na farofa no estúdio, cara. Esquece que é porque você tá saindo do clique, aí porque não tá gravando direitinho, porque tem alguma coisa errada. Eu diria que é uma parte de conselhos da parte do produtor. O produtor tá aconselhando, o arranjo legal é esse aqui. Toca desse jeito porque o arranjo fica legal assim. E você escolheu o produtor porque você confia no trabalho dele, então segue o que o cara tá falando, porque o cara tem uma experiência absurdamente maior do que a sua em questão de produção. Vai saber o que vai soar bem depois que estiver tudo pronto. Porque às vezes você, como guitarrista, por exemplo, vai achar que você gravando e tocando de um jeito diferente soa mais agradável. E talvez isolado soa mais agradável mesmo. Agora, talvez junto com os outros instrumentos não, e o produtor já percebeu isso. Então, a gente pode falar que a pré-produção é o produtor junto com o artista, reunindo tudo que o artista deu pra ele pra trabalhar em termos de guia, em termos de arranjo, vocal, melodia, harmonia, etc., pra soar perto do produto final que ainda não foi gravado oficialmente. É exatamente isso aí, mas a parte da guia, que é a definição de arranjo, existe também a direção da gravação. O que você tem que fazer como instrumentista daquilo ali é realmente estudar aquele arranjo que a gente pré-determinou que seria esse, certo? Sim. Você vai estudar a execução. Você, guitarrista, sabe que se eu te der um solo pra tocar, você vai tocar de um jeito. Se eu colocar na mão de outro cara, vai ser aí totalmente diferente. Exato. Por mais que sejam as mesmas notas. Pode ser o mesmo equipamento, tio. Exato. Pode ser a mesma guitarra, mesmo acordoamento, pode ser a mesma tarraxa, pode ser o que você quiser igual, entendeu? O som vai ser diferente porque a mão é diferente. Então, o que acontece? Isso é muito mais usado na gravação da voz, quando a gente vai gravar. A direção vocal é muito importante. Mas o instrumentista, lógico, também.
Que tipo assim, cara, você tem que ser mais ácido, cara, seja mais agressivo aqui. Cara, tá faltando pressão, você tá vindo muito magrinho. Então, tipo assim, isso faz a diferença. Então, você concorda comigo que quando você coloca essa possibilidade de como você pode tocar esse arranjo, quer dizer que, velho, só de você saber o arranjo não quer dizer que vai ser isso aí. Exato. Quer dizer que chegando lá, a gente tem todo esse trabalho de como é que você vai tocar isso. Então, isso é a grande importância de se fazer uma pré-produção bem feita. Você chegar no estúdio pra produzir lá, você vai executar um arranjo que acabou de ser feito. Cara, vai ter aquele recall na mix, tipo, não, eu podia ter feito isso aqui. Eu podia ter feito isso aqui. Agora já tá na mix, tio. Já tá pagando tua hora lá no estúdio. Já Acabou. Uma horinha no estúdio decente, você não vai pagar menos de 160 reais. Entendeu? No estúdio, tô falando produtor não, tio. Só o estúdio. Ah, é só reservar o lugar. Só o estúdio. Entendeu? Eu vou fazer uma gravação agora em agosto em Porto Alegre. Lá o estúdio é mais caro que em São Paulo. Caralho. É caro, tu tem que ter um orçamento. Ah, mas o estúdio não, cara, tu vai gravar num cenário ótimo. Só que, velho, você tem que saber o arranjo. Vai chegar lá pra. Não, o que você vai fazer aqui? Quando eu não gravava fazendo uma pré-decente, às vezes eu ficava 3 horas pra definir o solo de 8 compassos. 4 compassos. Então, assim, isso é importante. Caraca. Porque na hora de gravação, você vai ter que focar na execução. Vai gravar um violão, cara, para no cenário do cara do violão. O cara tá sentadinho lá. Eu vou colocar 2 microfones no violão dele normalmente. Entendeu? E aí o que acontece? O cara mexeu um pouquinho pra esquerda, acabou. Só mudou. Ó, e violão, tu vai fazer dobra. Violão é uma das coisas que você mais dobra. Então o que acontece? Você vai colocar um neguinho pra ficar sentado naquele lugar lá 2 horas, velho. O cara tem que ser uma estátua. O cara vai perder performance, o cara tem que ficar duro. Opa, não pode sair do lugar. Entendeu? Ah, não sei o arranjo, vou tocar. O cara não estudou. O cara faz 4 compassos, para. Aí eu tenho que falar. Aí faz mais 4, ele para. Ah, agora é a dobra. Vai falar, agora é a dobra. Já tem 2 horas que o cara tá sentado lá. Vai cair performance, ou seja, a gravação vai ficar ruim de novo. Entendeu? Então, Vini, a gente tava falando profissional não tão qualificado pro profissional qualificado. Eu vejo que essa diferença é enorme. E talvez o que você pode confirmar é que o cara que é profissional, entende do trampo, ele já sabe de tudo isso, ele já sabe o que ele precisa fazer quando chegar na hora, ele já sabe como que ele vai fazer, ele já tá pronto e, a menos que aconteça algum imprevisto, vai sair. Talvez o cara que ele ainda tá um pouco no seu amadorismo, ele vai querer achar, talvez aquele gentil brasileiro de achar alguns contornos ao redor de tipo, vamos tocar desse jeito? E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer isso aqui? Vai querer talvez inovar, assim, sendo que não precisa reinventar a roda. Quando o cara vai tocar, o cara tem a identidade dele. Quando o produtor escala o músico, ele escala sabendo disso. Sim. Então, o produtor já sabia que o instrumentista tal fazia tal coisa. Agora, se é uma banda, é aquele negócio, o arranjo tá pronto. Você pode, logicamente, chegar no estúdio e falar, cara, o que você acha disso aqui? Pode, lógico que isso, é aberto o esquema. Entendeu? Até porque pro cara falar assim, pode isso aqui, ele falou pode isso aqui dentro daquele contexto que já foi pré-criado. Entendeu? Então tudo certo. Tem muita coisa que é feita, muito arranjinho, muita coisinha que às vezes é feita lá na hora, não tem problema. Mas não pode ter aquela punhetagem, entendeu? Que complica. Não, tipo assim, chegar lá na gravação, mas fica certo a gente modular aqui. Falei, quê? Aí me fode. Aí o cara, o guitarrista falou isso, já gravou baixo, gravou violão, então vamos modular. Mano, eu tive que inventar no meio aqui. Não, aí eu escuto a famosa frase, não, mas tem como você resolver aí, né? Ô tio, se eu tivesse como resolver aqui, eu não sabia nem que você tocava, velho. Cara, que legal, velho. Eu imagino essa cena acontecendo várias vezes. Nossa, não, o cara canta lá. Canta, chega lá com a preguiça, e aí canta que nem a bunda dele lá, e ele fala, tal. Eu falei, essa nota aqui faltou ali, hein? Faltando chegar na nota. Ele fala, mas você resolve aí. Você quer só como Daft Punk, com autotune no máximo? É isso? Não, aí dá vontade de falar assim, você quer que eu trate o seu trampo da mesma maneira que você tá tratando o seu próprio trampo? Cara, nossa... Olha isso aí, olha essa frase assim que eu acho que todo músico tem que ter noção. Porra, vocês mandam a responsabilidade tudo pra mão do produtor como se os caras fizessem milagre. Pior ainda, vocês estão tratando o seu próprio trampo que você tá pagando caríssimo muitas vezes, como se tudo tivesse uma solução mágica com algo porcamente gravado. Tá aí. Você começa a pegar daí. Cara, eu vou te falar, eu tenho muitos bons trampos que eu fiz, que eu tenho um orgulho fenomenal. Teve uma crítica, um feedback maravilhoso, até dos altos. Cara, a banda era difícil de lidar pra caralho. Tá ligado? Era muito difícil, foi complicado, os caras às vezes enjoados pra caramba. Mano, esse trampo sai, velho.
entendeu? Às vezes é melhor você ter, às vezes fica insalubre o negócio, mas, cara, tu vai fazer um trampo esquisito, 10 negros chatos no mesmo lugar, vai ficar bom, entendeu? Vai ficar bom. Você tem um perigo, é que vai ficar bom de 10 formas diferentes. Então, eu prefiro o cara chato do que o cara que vai ficar, tá bom, Isso é interessante de pensar também, do que aquele cara bem... Qualquer jeito tá bom. Exato. A me explicar e mostrar uma saída. Não vou ser o que é certo ou errado, mas vou. Vamos pro próximo passo aqui, completar nossa sessão de gravação aqui. Depois que você foi pela pré, você tem que escolher a produção, que o produtor vai falar, tipo assim, ó, eu acho que vocês precisam desse tanto aqui de horas no estúdio, vai organizar o equipamento, tudo certinho. E aí, na situação ideal, super profissional que você tava falando, em que você tem engenheiro de captação, engenheiro de mixagem, um engenheiro de master, vai ser aí que vai entrar o engenheiro de captação, pra escolher os equipamentos, posicionar os equipamentos e tudo isso, na produção. Ele vai vir depois da pré, a hora de gravar, lá no estúdio. Gravou bonitinho. Geralmente, quando a banda tá preparada, tem muito imprevisto na hora de gravar? Tem. O cara fica nervoso pra caramba. Principalmente quem nunca gravou, por exemplo, no estúdio de grande porte. Já aconteceu de eu gravar, por exemplo, a banda, era uma música só. E aí o cara foi gravar a bateria e demorou 5 horas pra gravar a bateria de uma música. Caraca. Não saía, porque travou. E o que você faz nessa situação, assim, grava pedacinho por pedacinho? Ou... Cara, é assim, é bem complicado. Porque o cara trava, como é que faz? Melhor coisa a se fazer é, primeiramente, deixar o ambiente tranquilo. Se você apavorar, aí ferrou, entendeu? Aí você vai deixar a banda apavorada, o cara já tá duro, vai ficar pior, entendeu? Normalmente, quando isso acontece, a primeira coisa que eu faço é deixar o baterista tranquilo, fechar o talkback e conversar com o líder da banda. E falar, olha, normalmente, quando eu chego nesse ponto, é porque a banda já sabe o que tá acontecendo. Então, eu converso com o líder e falo, olha, a gravação tem como eu gravar picada aqui, só que não vai ficar 100%. Então, ou seja, o que você quer fazer? Uma transparência legal, né? Você tem que mandar real. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é não mandar essa transparência na cara do baterista. Por exemplo, de fato, assim, a gente tá falando de um baterista. Pode ser qualquer músico, tá? Sim, claro. Mas não manter na cara dele, assim, entendeu? Tipo assim, pro cara ficar nervoso. Porque uma das opções pode, não, vamos fazer do jeito que dá. O cara já tá travado, você trava o cara mais ainda, o cara fica muito seguro. Aí não sai mesmo, entendeu? Cara, é assim, é igual eu te falei, o que interessa? É o produto final sair. Do caralho. Que alguém engravidou no meio do caminho, sangrou, rolou facada. Isso aí não interessa. Tem que... O produtor musical é aquele que vai fazer a música sair. Entendeu? E aí, você conversa com o líder e vê. Ou o cara continua, entendeu? Em certas bandas, tem um outro cara que toca a bateria também. Saquei. E aí, por exemplo, naquela parte, o cara vai lá e pode pecar e tocar a bateria. Entendeu? Aí que você conversa, o cara vai lá, o cara já é íntimo, o cara é da banda, é família, né? O cara trocou e tá dando esse... Cara, toma uma água, vamos tomar um café. Isso é uma das primeiras coisas que a gente faz quando esse programa começa. Então você senta, vai lá, toma um café... E aí, tal, pá, troca ideia, fala de outra coisa, deixa o cara, entendeu? Você finge que o cara broxou, entendeu? Finge que o cara broxou. Então fala de outra coisa, deixa o cara esquecer aquele problema de performance dele. Porque querendo ou não, a pessoa leva muito pro pessoal. Porque é pessoal, realmente, você falar que o cara não tá conseguindo executar. Total, tadinho. O cara fica se sentindo merda. Às vezes o cara toca pra caralho, às vezes o cara travou pras circunstâncias. Cara, é assim, você coloca o cara tá acostumado a gravar numa circunstância X. Aí igual aconteceu esse cenário comigo, coloquei uma DW cabulosa, quase 100 mil reais de microfone, quase 100 mil reais de pré-amplificador, um estúdio absurdo, e o cara, meu Deus, cara, a gente tá vendo que você tá fazendo de lupa aqui. Entendeu? Se você meter um aqui um pouquinho mais pra direita da caixa, a gente vai ouvir. Entendeu? Caraca, legal. Então, o cara fica nervoso, não tem jeito. Isso acontece muito, isso é uma coisa que eu já antecipo já. Um vocalista, porque o vocalista normalmente é o mais emocional, assim. O trabalho que faz com o vocalista é um trabalho lá desde a pré. Então, tipo assim, eu fico 1 hora conversando com ele. O que você acha? Caraca. Então vamos lá. Então, não, cara, vai ficar bom. A gente vai fazer isso aqui. Eu tô com medo disso aqui. Não, cara, relaxa e tal. Então, esse trabalho vem do início. Quando a pessoa chega pra... É o produtor psicólogo. Total, é assim. Você tem que fazer o negócio acontecer. Você tem que gravar. Se a pessoa travar lá, você tá fudido. Você estragou o brinquedo. Acabou com o play. Agora, a pessoa vai lá gravar a voz dela, mano, ela tá se sentindo bem, entendeu?
Tem que se sentir bem. Tem que ter dormido bem. Cara, tanto fator que afeta. E aí, e o músico que ele é talvez um músico solo, o cara só canta e ele precisa de uma banda e ele vai lá e pede pro produtor ir atrás dos outros músicos. Você já falou que o produtor ele vai ter uma noção de conhecer alguns músicos, que vai saber o que cada músico vai entregar. Mas aí, por exemplo, quais seriam algumas dessas características para quem for querer ser músico de estúdio ir atrás, assim, questão de como que geralmente um músico de estúdio consegue vender sua imagem, consegue vender seu trampo, consegue mostrar que toca bem, como que ele entra em contato com o produtor musical para conseguir uma oportunidade dessa? Cara, a maior diferença de um instrumentista de estúdio para um instrumentista de palco é que o instrumentista de estúdio, ele é menos papagaio. Entendeu? Ele tem que criar mais, entendeu? Porque normalmente o instrumentista de estúdio vai falar, mas o produtor não arranja tudo exatamente e tal, sei lá o quê. Cara, acontece muito de às vezes o produtor deixar um espaço para você, instrumentista, fazer uma coisa. Fala, não, eu vou deixar aqui, por exemplo, digamos aqui, vou contratar o João Vitor para fazer esse riff aqui. Eu falei, não, o João Vitor é bom de riff, cara. O cara tem um bom gosto. Eu vou deixar esse espaço aqui pra ele fazer isso aí. Aí eu falei, e tal, mas isso aí é muito amador. Não, eu fiz um trabalho com um dos maiores arranjadores do Brasil, o César Camargo Mariano. O cara foi exatamente assim, a gente tava trabalhando, ele chegou no violonista, cara, deixa essa parte pra você, cara. Caraca! Entendeu? O violonista, não, então, demorou, então. O cara já tá acostumado. Você soube fazer, o arranjo assim. Ele cria junto com o arranjador, entendeu? Não, então, pá, você deixa essa liberdade, entendeu? Às vezes cria, tá? Mas isso é de níveis e níveis de instrumentistas, entendeu? Exato. O cara tem que ser muito bom pra isso. Exatamente. Não, e aí que tal? Cara, o produtor gosta desses caras aqui, porque esses caras aqui entendem o cara, entendeu? Tem mais trabalho pro cara. Mano, é tipo, velho, a melhor coisa que você tem é que você tá ouvindo um negócio e fala, o cara gravou, aí o produtor tá esperando o cara gravar, porque você tem que esperar a proposta e pronto, gravou. Eu como produtor vou falar assim, cara, tá faltando uma gordura aí, hein? Tá faltando pressão. Aí o cara fala, não, ô Vini, pera aí, deixa eu fazer de novo. Faltou gordura, cara, faltou pressão. Caraca! Isso acontece pra caralho, porque, velho, você já tem uma dinâmica com esse instrumentista. Essa é a vivência que é muito importante, essa vivência, essa troca que você tem com produtor, instrumentista, produtor, artista, que ali você tá num inconsciente coletivo ali, entendeu? Você tá vendo, não, aqui tá faltando isso aqui. Ou, por exemplo, faz um arranjo tal, você fala assim, mano, tá faltando cor aí. O cara, não, já sei o que eu vou fazer. O cara já entendeu você. Caraca. É a química que muitas vezes a gente pensa entre membros de banda, mas também existe entre produtor e instrumentista. Isso é muito interessante, porque aí a gente vai perceber que o instrumentista que manda ver mesmo, faz o trabalho dele bem feito, cara, o produtor não vai querer soltar a mão desse instrumentista, né? Muitas vezes a gente pensa que, como músico, é meu sonho trabalhar com produtor, mas muitas vezes o produtor tá precisando muito de você, porque o cara quer um cara que faz o trabalho bem feito. Se você for um deles, pode ter certeza que ele vai querer colar em você. Com certeza, um não vive sem o outro, cara. Apenas você e eu até o fim. Os dias passam devagar, mas por favor não se esqueça de mim. Mesmo que o dia seja uma eternidade. A gente gravou tudo bonitinho, depois vai mandar pro mixador. O engenheiro de mix. Edição. Vamos falar de edição primeiro, é antes da mix. Edição, qual que é a diferença? A parte de edição era uma parte técnica onde você vai encaminhar para mix a gravação organizada. Por exemplo, você gravou batera, certo? Qual que é o produto dela? Um produto super comercial pop. Então, velho, essa batera tem que ser cravada no clipe. Então, aí você tem que quantizar essa batera, entendeu? Exatamente. E quantizar é você... Quantizar é colocar tudo no tempo. A verdade é colocar tudo no tempo, mas colocar tudo exatamente no tempo, pra não sair 1 milissegundo. Aí você pode escolher o tanto que você quantiza, se você quer essa quantizada bem robótica mesmo, que não sai nadinha do tempo, ou se fica quase exatamente cravado no tempo. Mas é você pegar talvez uma bateria que tem um pouquinho de swing, atrasa um pouquinho, adianta um pouquinho de vez em quando, crava ela, fica tight, né? Igual a galera chama, que é ficar tudo no tempo. Quem que decide se vai ficar tight, se vai ficar exatamente em cima das traves de tempo ou você vai ficar um pouquinho fora? Quem decide? O produtor musical. O editor só vai executar. Então você fala assim, ó, entendi. Por exemplo, bumbo e caixa. Bumbo no 1, caixa no 3. Exemplo. Ó, deixa eu te falar, deixa umas caixas, às vezes você pode ser mais natural. Não pode ser longe da trave, mas pode deixar. O bumbo, não, o bumbo você crava. O bumbo é o piso da música, ela tem que estar travada. Agora a caixa você pode dar uma soltada. Chimbal, pode deixar dar uma soltada. Isso aí o produtor vai escolher, isso vai depender do produto, entendeu? O produtor é a mente e talvez o editor é o cara que sabe fazer isso com perfeição. O produtor tá aqui e
tá aqui os outros caras. Tá, peraí. Isso é um podcast, a galera só vai ouvir o áudio. O produtor tá em cima, os caras embaixo estão embaixo. Pô, eu tô aqui, ó. Não vai dar certo isso aqui, né? Não. Tem mais coisa pra falar do editor? O editor vai afinar a sua voz também, que é outra coisa. E ele tem que saber afinar bem, dependendo da proposta, porque se for uma proposta que o cara tem que afinar, só que não parecer que usou autotune, aí é outro esquema. Normalmente, o que faz um bom afinador é realmente acreditar que não passou nada ali, a pessoa cantou daquele jeito. Isso aí é uma diferença enorme entre amador e profissional. Se a pessoa vê que tá afinado, o leigo, não é o músicozinho que tá começando aí, que fica vendo, olha, aqui está afinado. Isso é babaquice, entendeu? O negócio é o leigo falando, a voz tá estranha, né? Tem um momento aqui que tá, né? Não. Porque assim, o cara começa a trabalhar em estúdio, ele começa, nossa, essa parte aqui foi afinada. Tá, entendeu? Isso é besteira. Sendo que pro cara do estúdio isso aí é pão com manteiga. Tipo, foi afinado. Como é que você sabe, velho? Entendeu? Tem umas coisas que não tem como você ouvir, entendeu? Só você vê aquela torção do pitch shift, do pitch drift, do software de edição, que às vezes é mal feito e você vê, entendeu? O trabalho do editor é tipo fazer uma plástica bem feita. Você tem que fazer a plástica e ninguém tem que perceber que a plástica foi feita. Vamos dizer o seguinte, o trabalho do cara que vai gravar é comprar os itens que vão cozinhar. Então o cara vai comprar o arroz, o feijão, então o cara tem que comprar um bom arroz, um bom feijão, comprar uma boa carne, uma boa salada, uma alface e um tomate. O cara da edição, ele vai picar o tomate, separar na vasilhinha, entendeu? Vai pegar o alface, cortar o alface, separar na vasilhinha. Vai separar o arroz, lavar o arroz, vai lavar o feijão, vai deixar separadinho. O cara da mix vai jogar tudo isso e vai cozinhar isso, porque isso aí fica... na proporção certa. Exatamente. O cara da master vai fazer o prato. Ele vai falar, não, pera aí, esse aqui, o arrozinho é aqui, o feijãozinho é aqui, coloca, entendeu? Coloca uma folhazinha de e tal, pá, entendeu? E aí, o que acontece? A distribuidora é o garçom, entendeu? Toma aqui o seu prato, entendeu? É isso aí vira o produto Masterchef. Mixagem, o cara que realmente vai balancear tudo e ele tem que saber usar todos os presets de tudo que vai entrar. Em questão de balancear o áudio, eu acho que o que é importante falar pra quem não entende disso é que o áudio, muitas vezes, todos eles isoladamente podem soar legais, mas que juntos pode virar uma massa sonora estrondosa, assim, que não é agradável pra ninguém. O cara da mix, ele vai conseguir equilibrar tudo isso. Na verdade, o instrumento tem que estar claro. Só que a altura do instrumento vai depender demais do estilo. Então, mas o que acontece? Se o cara quer escutar só o instrumento dele, aí o cara, bom, você tá ouvindo bem, ele fala, tá, toquei bem. Mixagem é uma coisa assim, você tem muitos casos onde você vai escutar o instrumento solado na mix pronta, que o instrumento fica horroroso. Isso é interessante, cara. Tu bota um fuzz, assim, uma distorção cabulosa, e tu fala, cara, isso vai soar como um lixo. Só que nessa massa sonora fica massa, e o cara da mix entende disso. Existe um certo balanço. E em técnicas avançadas de mixagem, mixar efeitos que sozinhos são feios, só que unidos ficam bonitos. E aí que é difícil reproduzir. Você consegue separar muito produtores e engenheiros de cada um. Por exemplo, existe uma técnica que eu uso na voz que eu chamo de briefing voice, que é uma voz que é aberta no estéreo. Eu pego uma voz que tá lá sozinha, eu abro um outro canal auxiliar, e aí eu coloco essa voz para ela ficar em LR, tiro o centro dela, então, ou seja, ela não tem centro, ela só tem LR. Ou seja, gente, eles jogam um pra direita e jogam um pra esquerda. Só que é a mesma voz. Eu tenho que usar o plugin para abrir a voz no estéreo. Ela abre, na verdade, esse plugin vai abrir a voz em LCR, left, center e right. Então, o que acontece? Eu tiro o centro e coloco ele em LR. O que acontece? Eu vou lá e tiro o peso da voz. Então, eu deixo só o respiro da voz, só o ar. É só o brilho dela. E aí eu junto ela com a voz final. O que acontece? A voz abre e tem mais clareza. Só que aí o que acontece? Você tem que lembrar que o que você tá fazendo é colocando essa voz aberta no panorama. Essa voz tá no L, no centro e no R. Então a voz ficou grande na mix. Agora escuta esse canal CDA solado.
é horroroso. Caraca. Entendeu? Só que você vai juntar, na hora de produzir arranjo, você quer abrir, por exemplo, vozes. Aí você vai lá e coloca a quinta baixa, por exemplo, pra fazer voz suporte. Porra, nem tô ouvindo a quinta baixa. Não é pra você ouvir mesmo, cara. É pra fazer suporte pra voz principal. Entendeu? É o tipo de coisa só porque você não tá ouvindo ou percebendo não quer dizer que não existe. Na verdade, ela é o tempero dessa voz aí. É a voz suporte. Esse tipo de arranjo é feito na pré. Só que tem que saber ser mixado. Então, o que acontece? Se você for gravar com um puta produtor, gravar com um puta engenheiro de captação e mixar com Zé Ruela, o cara não vai entender nada, não vai nem saber o que é aquilo ali, entendeu? Então, o cara tem que saber fazer isso. Por isso que aí o produtor tem que falar com ele, o cara tem que entender. E aí o que acontece? A gente vai falar de técnicas avançadas de mixagem e aí são coisas realmente difíceis de fazer de qualquer jeito. You say whatever you like. Your money sounds right. I can hear you 'cause I'm high as a satellite. Say whatever you like. Finalizando o processo, agora vai ir pra Master. Não tem nada entre a Mix e a Master, não. Da Mix já vai pra Master, né? Recall. O que é Recall? Não sei. O recall é quando você entrega a mix e o cara quer mudar alguma coisa. A gente chama isso de recall. Ah, tá. O cara quer voltar atrás. E aí existe um negócio muito complicado nesse aí, porque a gente brinca que mixagem não se termina, né? Se desiste. Ninguém sai da Mix falando tá pronto. Fala tipo assim, chega, não dá mais pra melhorar nada. Você sempre quer mudar. Não, esse arranjinho aqui pode ser mais alto. Você aumenta esse arranjo e o violão abaixo. Aí você, você não termina. Então existe esse fenômeno. Só que acontece. Pra mim, por exemplo, que já faço já tem um tempo, eu já passei disso aí. Então eu sei pegar. Agora, tem muito artista que não. Saquei. Então o que acontece? Você fica nesse recall, entendeu? Será se dá pra mudar aqui? Será se dá pra mudar ali? Não, já aconteceu demais. Eu fazia a mixagem, o cara pedir 20 recall e lá no 21º eu mando a mesma música que eu mandei primeiro, o cara fala, isso mesmo, cara, quanto caralho. Ai. Tipo, joguei meu tempo fora, mas tudo bem, vamos. Faz parte. Você coloca isso no cálculo do preço da faixa. Acting like you don't care. Do you wanna see what danger feels like? Go on in, sugar, I'll show you inside. Welcome to paradise. Easy tiger, you need no disguise. E aí chegamos no cara da Master. Claro que a gente não vai entrar muito em detalhe, porque isso aí é complexo demais. Mas quando você tem um bom cara da Master, qual que é a importância dele saber, por exemplo, bitrate certinho? Qual que é a importância dele saber o que cada mídia física ou digital vai pedir da sua música? Qual que é a importância disso? Total. É a função dele, é essa. Ele tem que saber exatamente isso aí. Mas no resultado final, como que isso reflete? Entendeu? Se um fez mal feito e outro fez bem feito. Cara, é assim, eu acho que de todas as funções, a que mais exige um equipamento específico é o cara da Master. Porque ele vai trabalhar em números de decibéis muito pequenos. Por exemplo, enquanto na mix eu vou aumentar alguma coisa ou diminuir, eu trabalho entre 1 dB a 2. Micro mudanças. Na casa da Master, o cara trabalha em meio dB. Então, tipo assim, eu vou puxar aqui um agudo, o cara puxa meio dB, saca? É uma coisa muito cirúrgica. Então, o cara da Master é um cara que precisa ter um equipamento, uma sala, tudo muito bem, ou ele tem que estar com o equipamento que ele tem muito sóbrio daquilo tudo. Então ele tem que saber como é a sala dele, como é o equipamento de medição dele, para ele conseguir finalizar esse produto da melhor maneira possível. Ele tem que saber se a sala dele tem um reverbzinho a mais, Exatamente. Ele tem que saber esse Então, tipo por de exemplo, coisa. veio da mix. É um counter. Mas o counter que veio da mix tá tudo lindo, tudo maravilhoso, dá pra ouvir tudo. Só que a sonoridade tem que ser um pouquinho mais clara. Ele tem equipamentos periféricos, ou sei lá o que ele tenha, que sejam específicos pra puxar aquele agudinho que tá faltando no todo. Que normalmente ele vai puxar meio dB. Que é muito pouco pra quem não sabe. Só que você tem que lembrar que tem 500 coisas tocando ao mesmo tempo. Meio dB é mudando meio dB de agudo na voz, na guitarra, no violão, nos violinos, na bateria. Então meio dB faz uma diferença na sonoridade absurda na master. Você consegue perceber que a linguagem é muito diferente de todo o resto do processo. E tá aí aquela mistificação de quem não entende o que é a master, falar que o cara da master vai dar um punch. A expressão punch, cara, vem simplesmente porque é o seguinte: quando o cara da mix tem que enviar pro cara da master, a gente tem que enviar pro cara da master com um headroom. O que é um headroom? É uma quantidade de dBs que ele pode trabalhar até o limite.
12, geralmente. por Isso aí. vai depender do cara de master pra master. Ah, Tem cara que trabalha em menos 6, tem cara que trabalha em menos 15. Uhum. Quando a gente fala de DB Full Scale, que é o Uhum. digital. Então, isso vai depender de cada um. Mas existe esse headroom. Então, o que acontece? O leigo, ele fala assim, a mix tá assim. Aí o cara levantou o volume na master, que foi uma das coisas que o leigo mais vai notar, e fala, nossa, mas a master é um bichão, hein? Nossa! O cara só aumentou o volume. Mas, na verdade, esse é o que ele sentiu, foi mais ou menos isso. Às vezes o cara só levantou o volume. Existem, por exemplo, casos de master que, cara, a mix tá tão bem feita em questão a produto final de som, que o cara não tem que fazer quase nada. O cara vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer aqui? Sim, sim. Entendeu? Não, vou mexer em 0,25 em 1K. Pô, entendeu? Então o cara vai o quê? Não, então vou colocar só no target volume. Pronto. Uhum. Então o que é o target aqui? Não, é 0 dB, tá travando. Os picos é 0 mesmo e lufs menos 14, que é de plataforma. Então era pá! Então é isso. Batendo menos 14, tá ali. Então o cara da massa, ele tem que saber, tipo assim, tal plataforma ela trabalha bem com o volume máximo de menos 2 dB, tal plataforma tu já pode mandar pra um 0 pro teu som soar o mais agradável possível nessa plataforma. Porque se tu pega um cara de uma outra música, de um outro artista que soube trabalhar isso muito bem, porque o cara pesquisou e estudou como é que faz isso, tua música vai soar fraca em relação a ele se o cara da master não teve essas sacadas. Então, na questão da plataforma digital, os caras salvam muitos trampos mal feitos. Porque, por exemplo, numa taxa de luz ou de true peak, que não é exatamente aquele que aquela plataforma quer, eles transformam aquele áudio. Uhum. Automaticamente, saca? Isso em plataforma. Isso não acontece em CD, isso não acontece em DVD, isso não acontece em um monte de coisa. Isso é só o cenário de plataformas. Uhum. Entendeu? Que é assim, por exemplo, eu vou lá e masterizo em 48/24, só que a plataforma funciona em 44/100/16. O cara vai transformar o seu áudio que você enviou masterizado em 48/24, vai transformar 44/16. Entendeu? O trabalho deles lá. Nosso Pai irá te receber. Só Ele vai te consolar. Depois na master, o quão atribuído à produção musical é a distribuição? Geralmente a galera hoje em dia tá optando por algo separado da produtora, fazer essa parte da distribuição. O que você tem a falar sobre hoje em dia? Porque depois da master, que em teoria é o produto final, que agora só precisa ser distribuído, como que você diria que a galera assim tá procurando enxergar a distribuição? Eu acho que, cara, a questão quando a gente fala de, por exemplo, de colocar sua música numa editora e de distribuí-la em alguma agregadora, isso é uma coisa muito nova para muita gente, entendeu? Tem muita gente que eu conheço que é música independente que trabalha aí há 6, 7, 8 anos e nem sabe como é que é a dinâmica correta entre editora e distribuidora, qual que é a real função de cada uma e o que ela é obrigada a fazer por você e o que ela não é. Então, assim, eu acho que, pelo que a gente tá falando sobre produção musical e não sobre isso, porque se a gente for falar de editora e distribuição, nós vamos fazer outro podcast, tá ligado? Exato. Mas eu acho que aonde entra o produtor musical nessa história é conseguir aconselhar da melhor maneira o artista independente, o que ele deve fazer, sobre a importância de uma editora, sobre a importância de você distribuir da maneira correta, sobre, por exemplo, gerar o seu código de fonograma, gerar seu ISRC, entendeu? Você ter os conexos certinhos, entendeu? Você saber disso aí, entendeu? E isso é um trabalho muito interessante que o produtor musical pode desenvolver, não é obrigação dele. Já é mais uma camaradagem, né, que o cara Exatamente, pode dar uma força. exatamente. Eu, no meu caso Legal. aqui, eu tenho o meu selo que eu distribuo, então eu já jogo para uma editora, eu já tenho uma parceria com uma editora. Então, assim, quando eu faço um trabalho e a pessoa já não tenha um lugar que é dela, ou não tem alguma coisa que já é dela, eu já encaminho para um, logicamente. Não é assim, eu vou... Não, é tipo, tenho essa opção para você. Se você quiser, entendeu? A gente pode fazer o que tá, tipo assim, muita gente que trabalha comigo, que começa desde a parte da pré, que termina comigo distribuindo a música. Então, quais são esses horizontes, assim, que uma distribuidora consegue mandar seu trabalho? Porque acho que muita gente vai falar bem assim, hoje em dia as plataformas digitais conseguem mandar meu trabalho pro mundo todo, então por que eu iria atrás de uma distribuidora? É assim, existe vários cenários disso aí, porque é o seguinte, a distribuidora, o que ela faz é colocar o produto na prateleira, certo? A distribuidora, ela ganha dinheiro com a distribuição da sua música, então a sua música tem que vender. Com certeza. Então, se a distribuidora tem influência para colocar em X lugar, em X playlist, ou sei lá o quê, por passar pela curadoria de tal playlist, a distribuidora faz. Mas, fundamentalmente, a distribuidora coloca na prateleira. É isso que ela faz. Não sei se você tá falando prateleira no sentido figurado ou no sentido literal, mas hoje em dia, no sentido literal, prateleira não importa tanto. Dos dois. A prateleira pode ser o Spotify, entendeu? Entendi. Ele tá lá para colocar a venda, entendeu? A distribuidora...
mas uma distribuidora consegue aumentar o alcance disso, né? Você pegar, por exemplo, uma distribuidora, você pegar, tipo, você quer falar, tipo, Universal da vida? A intenção deles é ganhar dinheiro com o seu produto. Seu produto tem que vender. A editora só ganha dinheiro também com a porcentagem que é recebida por direito autoral. A distribuidora também é pela música que foi distribuída. O negócio dela é botar isso pra andar. Só que normalmente as distribuidoras, pela alta demanda, ganham muito no volume. As grandes distribuidoras que trabalham com grandes artistas e tal, que tem ganho grande com um artista só, sim. Só que normalmente isso engloba outras coisas, entendeu? Aí é muito complexo. Porque existem contratos de agências e contratos que você faz dando um pouco mais do que apenas a distribuição da música, como porcentagem em cima do artista. Então, eu acho que a gente falar de distribuição, fundamentalmente, é isso, colocar em prateleira. Agora, você quer ir além, aí é um buraco bem mais embaixo. Each and every second I get more tired of this game. É isso aí, Vini. Ó, anuncia aí todo o trabalho que você vai lançar. Anuncia suas redes sociais, dá um tchau aí pra galera. O que eles podem esperar aí pra você do futuro? Cara, tá vindo muita coisa boa aí. Então, pra acompanhar, pode seguir lá no Instagram, é Vini Merola, @ViniMerola. E aí, se me seguindo lá, você vai ver tudo que eu tô fazendo e tal. Tem meu site também, vinimerola.com, também pode se atualizar. E, cara, foi um prazerzão, viu, João Vitor? Pô, Vini, prazer demais, cara, conhecer essa figuraça aí da cena e que, cara, não só tem um grande senso de humor que eu simpatizo pra caramba, mas além de ter esse bom humor, o cara entende do que ele fala. Então, isso é muito bom porque acho que muitas vezes no nosso grande profissionalismo que a gente almeja, o que a gente tem, a gente se perde um pouco nas relações de tornar tudo mais leve. E é bom saber que quem tem aquela visão assim de tipo, caramba, estúdio grande, não sei o que, os caras devem ser tudo serião, não sei o que. Não, um desses caras que trabalha em alguns estúdios grandes é o Vini. Não, mas tem que ser descontraído mesmo, rapaz. Tem que ser animado. A gente trabalha com o que a gente ama, velho. Então... Tem que ser. A gente fica por aqui. Eu sou o João Vitor Vilela. Vocês podem me seguir em @JVRVilela, JVRVILLA no Instagram. No site ou no Instagram do Volume 11, @Volume 11 ou volume11.com. A gente fica por aqui. Obrigadão, Vini. Valeu, João Vitor. E até o próximo episódio, que eu espero bastante que possa acontecer, porque foi um grande prazer conversar com você. Até, um abraço a todos. Valeu, João Vitor. Obrigado. Até mais. You try to catch me, you can't. Don't say goodbye, we're not friends. No, Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. you try to catch me, you can't. Don't say goodbye, we're not friends. Nobody else there to blame. The end, the end. Say goodbye, we're not friends. Nobody else.